Hoje eu vou te mostrar as perguntas que caem em praticamente toda entrevista de emprego, como é que você vai responder sem precisar ficar decorando resposta. E para cada uma dessas perguntas já vou te passar quais são os erros que as pessoas mais cometem para você não cometer. A primeira pergunta e a mais clássica, gente, é o me fale sobre você, ou quando o recrutador pede para você se apresentar. E a maioria das pessoas cai em dois erros muito comuns. O primeiro erro é você ser aquele candidato que abre a falar da vida pessoal. Olha, minha cor favorita é tal, meu signo é não sei o que, eu tenho um cachorro, gosto de fazer tal coisa no final de semana. Nada disso. Essa resposta não é para você falar somente da sua vida pessoal. O outro erro é o do candidato que vai por um caminho um pouquinho mais certo, que é repetir o currículo dele inteiro. É certa no sentido de que sim, você deve falar da sua trajetória profissional nessa pergunta, mas não é para repetir o seu currículo, principalmente se você tiver muita experiência, porque toda resposta na entrevista você não deve levar mais de 2 a 3 minutos para responder, senão você se torna uma pessoa prolixa ou demonstra que você não tem cuidado pelo valor ali do tempo do outro. Para se apresentar, para responder ali ao me fale sobre você, basicamente você vai seguir uma estrutura de resposta falando sobre passado, presente e futuro. Uma estrutura muito simples. Você pode sim abrir trazendo elementos da sua vida pessoal, se apresentando, fala ali algumas curiosidades sobre si, não se delonga muito nisso, tá? Já vai e começa a falar sobre seu passado, sua formação, alguns dos cargos pelos quais você já passou, traz para o seu presente em qual cargo você está hoje, quais são as funções que você está fazendo, os resultados, né, que você já gerou aí nesse emprego e conecta agora com o futuro, tá? Você vai fazer uma transição. Tá falando do seu presente? Você vai falar, eu tô procurando vagas na área tal, aí você fala a área, fala o tipo de desafio que você tá buscando. Se é uma promoção, se é aprender um sistema novo, se é mudar de área, se é uma efetivação, enfim, fala que você tá em busca disso, viu aquela vaga, se interessou e se inscreveu. Ou seja, você chegou no momento atual, no dia atual. É isso que você tem que fazer na pergunta me fale sobre você. Uma curiosidade ali pessoal, passado, presente e futuro, não tem erro. Bora para a próxima pergunta? A segunda pergunta que mais cai é o que você sabe sobre a nossa empresa? Mais uma vez aqui a gente tem dois tipos de candidato. Tem aquela pessoa que chega assim, rasgando elogios para a empresa, né? Fala, que vocês são uma empresa muito top, maravilhosa, super reconhecida e não sei o que, fica aquela frase super forçada. E tem aquele candidato assim que tá super de boa na entrevista e fala, eu não sei nada. Gente, você não pode cair em nenhum desses dois extremos. Você tem que pelo menos mostrar que você pesquisou sobre a empresa. Se você recebeu uma indicação, você fala, olha, fulano me indicou, falava muito bem aqui sobre a empresa. Mas nunca vá para a entrevista sem saber sobre ela. Claro que você não precisa saber ali quais são os prêmios, quantos anos tem a empresa, mas você tem que saber assim, qual que é o produto deles, qual que é o ramo, qual que é o segmento, o que eles vendem, considerando o que eles vendem, como a sua área interage ali com o produto deles, ou clientes, ou fornecedores. Esse é o mínimo que você precisa saber, até porque depois o próprio recrutador já vai te apresentar a empresa, né? Porque é protocolo, eles precisam te falar sobre a empresa. Terceira pergunta que cai bastante é, qual foi o principal resultado, o principal marco da sua carreira? Gente, para toda entrevista que você vai, você tem que ter um resultado, sabe? Na verdade, você tem que mapear aí na sua carreira os seus principais resultados. Quais são aí as suas 3 principais conquistas? Coisas que você já entregou de valor para a empresa. Metas que você bateu, melhorias em processos que você fez. Tudo isso precisa estar muito claro, porque pensa que entrevista é basicamente uma venda e você é um produto. Você tá lá para se vender como o melhor candidato. E para se vender como o melhor candidato, você tem que apresentar resultados. E aqui não vai contar qualquer resultado. Você vai falar de um resultado de preferência que você possa repetir naquela nova empresa. Então, por exemplo, se eles estão procurando uma pessoa para alavancar vendas, então um exemplo que você poderia trazer, olha, no meu último emprego como vendedora, ao longo de um ano ali, no período de 12 meses, em 10 meses eu fui considerada a vendedora do mês. Tá vendo que você trouxe um exemplo e um exemplo que é valioso para eles, né? Que às vezes você vai falar, eu criei um controle de planilhas lá, mas aí o cargo é vendedor, você tá lá na
na loja, você nem chega perto da planilha. Tá vendo que esse exemplo não casa muito? Traga um exemplo que tem a ver ali com o que você vai executar nesse novo trabalho. Quarta pergunta que cai bastante nos processos seletivos. Me conte sobre uma situação desafiadora que você já enfrentou. Toda entrevista cai esse tipo de pergunta, tá? Você pode mapear aí na sua carreira de 2 a 3 exemplos de situações complicadas, saia justa que você já enfrentou aí no mercado de trabalho, porque você sabe, né? Sempre cai pra você não ser pego assim, desprevenido. Aqui, essa situação desafiadora que você for contar, que você for mapear, você só não pode cair no erro de levar uma situação desafiadora assim, sem fim, sem contexto, sabe? Você vai pegar uma situação desafiadora que conte ali a sua jornada do herói, né? Entrevista tem um contexto, tem coisas que a gente deve falar, a gente tem que fazer uma performance de certa forma. Você vai trazer então uma situação desafiadora, que foi desafiadora, mas que deu tudo certo no final. Que você principalmente conseguiu atuar ali de forma resolutiva. Tem que ter um final feliz, tem que mostrar que você sim tem problemas, mas que você resolve esses problemas por mais dificultosos que eles sejam. E de preferência traga uma situação ali que talvez se repita nesse novo emprego. Então vamos supor que você vai ser recepcionista. Às vezes, recepcionista lida com muitos clientes difíceis. Você pode falar de uma vez que chegou um cliente difícil, que era uma situação complicada, mas que aí você aprendeu a lidar, conta ali o que você fez para lidar, né? Então, você traz um exemplo que tem a ver com o tipo de desafio que você vai enfrentar naquela vaga. Não traz qualquer desafio aleatório. Quinta pergunta, já estamos indo à metade da lista. Não esquece, deixa aqui o seu like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. A quinta pergunta é: me fale sobre o erro que você cometeu. Às vezes o recrutador fala assim: me conte sobre o maior erro que você cometeu na sua carreira. É uma pegadinha, tá? Não caia nessa pegadinha. Não é pra você falar o seu pior erro, aquele erro tenebroso, que seu gestor te deu a maior bronca. Não fala isso. Fala um erro ali que você teve a oportunidade de consertar, que você aprendeu algo com aquele erro. Não é pra contar o pior erro da sua carreira. Até porque nessa pergunta o recrutador quer mesmo entender como você lida com falhas. Se você é uma pessoa que erra, mas assim, o que você busca fazer com isso, sabe? Como você busca melhorar? Então fale do seu erro, mas fale também o que você fez para melhorar, para esse erro não acontecer mais. O que você aprendeu com ele? Guarda isso, que você tem que dar uma resposta completinha assim, tá? Falando do erro, o que aconteceu ali para você errar e o que você fez, né, para que isso não se repetisse. Sexta pergunta: me fale sobre seus pontos fortes, ou me fale um ponto forte. Gente, a malícia aqui que você tem que ter é pegar um ponto forte que você sabe que vai ser essencial naquela vaga, que se você tiver aquela característica, você vai mandar muito bem. Então, só por isso você sabe que você tem que estar ali com a descrição da vaga bem lida, você tem que ter entendido ela muito bem para você falar uma característica que ajude bastante. E o pulo do gato, anota isso aí também, tá? Você não vai somente falar aquela característica, você vai falar aquela característica acompanhada de uma situação em que você demonstrou aquela habilidade, ou uma série de situações que demonstram aquela habilidade. Por exemplo, se eu digo que eu sou organizada, eu posso dizer que no meu trabalho eu conduzia apresentações lá para os gestores mensalmente ou semanalmente apresentando os indicadores. Posso falar que eu elaborava as apresentações em PowerPoint, em Google Apresentações. Ou posso falar que eu trabalhava nas redes sociais da empresa, atendendo os clientes ou gravando vídeos. Tá vendo que eu tô sempre trazendo exemplo para aquela habilidade? Se eu sou organizada, eu vou falar de planilhas que eu fazia, de controles que eu fazia, de processos que eu estruturava. Então, nunca fale só uma habilidade, traga uma situação, exemplos que comprovem aquela sua habilidade, né? Porque falar é muito fácil, mas quando você traz o exemplo ali, o recrutador já consegue até te visualizar trabalhando naquela função. A sétima pergunta é o contrário dessa, né? Que é: qual é o seu ponto fraco? E aqui, gente, não é para você trazer um ponto fraco que vá atrapalhar na vaga. Então, se você é um auxiliar administrativo, você tem que ser organizado, né? Não vai falar que você é desorganizado. Se você vai ser um vendedor, você tem que ser comunicativo, você tem que ser uma pessoa assim pra frente, né? Que gosta de interagir com os clientes. Então não vai falar que você é tímido. O erro das pessoas é, nessa pergunta, falar um ponto fraco que vai prejudicar completamente a performance dela na vaga. Então você vai falar um adjetivo que não atrapalhe na sua função, tá? Aí comenta aí a sua função, inclusive, pra eu saber de quais áreas vocês são, que assim eu posso trazer vídeos mais direcionados aí pra te ajudar nas suas respostas, de como você pode responder, né, ali cada pergunta.
pergunta. A 8ª pergunta que cai bastante é: por que você quer sair do seu emprego atual? Gente, o maior erro das pessoas é começar a falar mal da empresa atual, porque assim, né, quando a gente pede demissão, é porque a gente tem alguma insatisfação, né? Não tá tão legal lá onde a gente está trabalhando. Só que assim, não foca nos motivos pelos quais você quer sair. Foca assim, no futuro. O que você espera dessa nova oportunidade de emprego? É atuar numa área diferente, fazer uma função diferente, aprender determinado sistema, aprender determinada rotina. Foca no que você vai fazer, num ponto de desenvolvimento que talvez você não tenha na empresa que você tá hoje, tá? Você pode estar brigado com o chefe, pode ter colegas chatos, mas agora não é hora de levar isso para entrevista, até porque uma das coisas que mais reprovam na entrevista é você falar mal da empresa em que você tá ou de chefes. Mesmo que tudo seja verdade, tem um protocolo que a gente precisa seguir. 9ª pergunta: por que a gente deveria te contratar? Eu sei, essa pergunta é péssima, eu também odeio, tá, gente? Claro que todo mundo trabalha por causa do dinheiro, mas nessa pergunta o recrutador quer saber a resposta para além do salário. É uma pergunta ruim, mas eu aqui, como sua consultora de carreira, tenho que te ensinar a responder, porque se aparecer, você não vai errar. Você vai pegar a descrição da vaga, vai tentar entender ali qual que é o principal desafio dessa função. Quais características eu tenho que ter para mandar bem aqui? E aí você tem que ter um feeling para ler bem, interpretar a descrição da vaga. E aí você vai pegar uma característica e vai falar: olha, eu vi que vocês estão procurando uma pessoa com tal e tal característica. E aí você vai falar de uma vez em que você aplicou aquelas habilidades, e se de repente aí o seu primeiro emprego, você ainda não executou aquilo que eles estão procurando, você vai falar: esse é justamente o tipo de desafio que eu tô buscando, pra dar um match mesmo, né? Mostrar o seu interesse ali pela vaga. Por fim, a 10ª pergunta, gente: qual é a sua pretensão salarial? Aqui o básico que você precisa saber para não errar é: nunca fale um valor cravado, nunca fale eu quero 3 mil, eu quero 4 mil. Não, fala, se você tá ganhando hoje 3 mil, você vai falar: eu quero de 2.500 a 3.500. Sempre ali com uma margem de uns R$1.000, R$500 abaixo do que você ganha hoje, até R$500 acima do que você ganha hoje. Então, se você ganha 3.500, eu quero de 3.000 a 4.500. Essa é a sua faixa salarial. Claro, você não vai tirar esse valor da sua cabeça, né? Às vezes você tá aí buscando uma promoção, ou às vezes está disposto até a um cargo menor. Pesquisa o nome da sua cidade, mais faixa salarial e o cargo, que vai aparecer o valor comum aí que as empresas pagam na sua região, e você utiliza essa faixa salarial. Essas são perguntas básicas que caem aí em praticamente toda entrevista. Esqueci de alguma? Tem alguma pergunta aí que te faz travar nas entrevistas e você não sabe como responder? Comenta aqui que eu gravo um vídeo te ensinando como é que você responde a essa pergunta. E se você quiser treinar, fazer aí uma simulação de entrevista ao vivo comigo e receber feedback na hora, é só entrar em contato comigo pelos links que estão aqui abaixo.